Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre mesmerismo, mas para começar a falar sobre esse tema, precisamos entender um pouquinho melhor sobre a história. Então, o mesmerismo vem de Franz Anton Mesmer, que viveu entre 1734 e 1815 e redescobriu um método de tratamento que já tinha sido praticado por Paracelso e que foi conhecido de certa forma já lá na Idade Média. Mas Mesmer foi além. Ele afirmou, de certa forma, como um fluido magnético que o homem possuiria e que seria possível utilizar até para fins terapêuticos. Mesmer usou a expressão magnetismo animal. Então, a palavra animal estaria ligada à alma, ânima, animado. É uma palavra direcionada a atenção a algo que seria natural e que estaria em harmonia com as energias da natureza. Então, a utilização dessa palavra animal seria para mostrar a importância da existência de um contato mais imediato, onde não haveria necessidade de muita elaboração mental. A prática do magnetismo vai fornecer uma compreensão sobre alguns aspectos mais subjetivos, no qual existe uma participação maior de quem aplica. Então, exige uma relação de confiança, uma conexão, ou que nós chamamos de empatia magnética. Para a época lá de Mesmer, tudo isso já seria algo até muito surpreendente aos olhos do público, tanto que desde lá muitos chamaram ele até de charlatão. Mas na realidade Mesmer foi um visionário para a época dele. E nem ele poderia ter ideia completa do resultado das suas pesquisas e experiências. Ninguém poderia imaginar que a própria medicina depois utilizaria terapêuticas derivadas diretamente das ideias dele e que viriam depois estudos diretamente direcionados ao que nós conhecemos hoje como a hipnose, várias linhas terapêuticas também, da parapsicologia, influenciou inclusive a psicologia e também para muitos que conhecem a doutrina espírita que utiliza o magnetismo. Mas a hostilidade de muitos médicos com relação ao que ele fazia lá naquela época tinha uma razão de ser. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Antes do século XVI, os tratamentos e curas encontravam-se estreitamente ligados à superstição e à religião. Então, as orações, os amuletos, os sacrifícios eram considerados como promotores de cura. Depois viriam os hábitos de utilizar os recursos do mundo vegetal e animal. E certas virtudes curativas eram atribuídas a certas substâncias de origem animal e até humana. Com Hipócrates, que abre-se uma nova era. A medicina hipocrática iria promover a precipitação da crise, para que o organismo pudesse libertar-se do mal, do momento em que ele não ainda dominaria a pessoa por completo. Entre 1493 e 1551 começaria uma revolução médica graças a Paracelso, que introduziu o uso generalizado dos medicamentos químicos e denunciaria as terapêuticas galianas. Então, quando Mesmer tentou alterar a medicina lá da sua época, seria como renegar os progressos utilizados desde Hipócrates, que na época já utilizavam produtos farmacêuticos, cada vez mais numerosos, com o objetivo de abafar e evitar a crise, visto que o magnetismo proporcionaria efeitos benéficos pela precipitação da crise, como convulsões e transpirações. Também, os inimigos do pai do magnetismo afirmavam que a famosa descoberta seria impossível de controlar cientificamente. Os médicos da época não conseguiam conceber que o destino dos doentes ficariam nas mãos de quem não possuiria conhecimentos médicos. Consideravam como afronta venerada a profissão, com exceção de alguns médicos que consideravam o magnetismo como um recurso terapêutico e queriam que somente os médicos pudessem vigiar esse emprego do magnetismo. A indústria farmacêutica foi também sempre uma aliada contra uma forma de cura sem precisar utilizar medicamentos. Mesmer teve vários êxitos com relação aos tratamentos, mas entre eles curou uma jovem que sofria de cegueira psicossomática. E o caso acabou causando um escândalo, porque ela teria se apaixonado por ele. Então,
Os inimigos de Mesmer aproveitaram a oportunidade para redobrarem os seus ataques, como foi até ilustrado em um filme sobre a vida dele que talvez vocês conheçam. Mesmer, depois de vários inoportunos, perdeu de certa forma a sua popularidade, mesmo com os vários êxitos. Os inimigos conseguiram determinar que os efeitos curativos seriam efeitos de sugestão, e apenas o botânico Antonier afirmaria a necessidade de prosseguir com pesquisas no quadro da medicina por toques. Mesmer acabou deixando uma semente e a lição mesmeriana foi retida por homens que até se preocuparam com a cura dos seus semelhantes. Então o hospital mesmérico chegou a ser aberto em Berlim e o magnetismo até progrediu de certa forma pela França, Inglaterra e até na Índia. Depois de Mesmer, alguns dos seus seguidores, discípulos, continuaram nesse trabalho de pesquisa e tratamentos utilizando o magnetismo, como o famoso Marquês de Pociguir, que não usou mais aquelas tinas que Mesmer utilizava, mas passou a fazer o magnetismo direto, por passes, magnetizando diretamente, dando ênfase a algo que Mesmer até tinha olhado, observado, descoberto. Mas Pociguir deu mais atenção, que era o sonambulismo provocado, e também observou fenômenos de clarividência desencadeada pela magnetização. Já o naturalista Deleuze segue com magnetização direta também, com os passes magnéticos, e confirmou também o sonambulismo magnético. Depois veio o famoso Barão Dupotet, que estudou mais demoradamente o magnetismo e manifestou capacidades magnéticas muito convincentes aos médicos parisienses. E Eliotson explorou depois a anestesia magnética em seu hospital mesmérico de Londres, onde vários doentes se beneficiaram das intervenções cirúrgicas indolores. Mais tarde, que o Dr. James Esdale, em Calcutá, seguiu também aplicando em vários doentes a anestesia magnética. O suíço Charles Leonard de Lafontaine contribuiu para a elaboração das teorias mesmerianas. Uma das suas múltiplas demonstrações que efetuou em Manchester está na origem dos trabalhos do Dr. James Bragg, que foi aperfeiçoando uma técnica próxima ao magnetismo, mas que nós podemos considerar hoje em dia como um método até da hipnose mesmo. Os círculos médicos franceses se interessaram seriamente pelo assunto e dentre eles o conhecido dos hipnotistas da atualidade, Charcot. Depois de uns 10 anos da morte de Mesmer, uma comissão de inquérito por unanimidade exprimiu um parecer favorável sobre as curas do magnetismo, com um volumoso relatório depositado na Academia de Medicina em 1831, sugerindo as pesquisas sobre magnetismo, mas um dos acadêmicos, Dr. Castel, estimou que seu conteúdo faria correr o risco de comprometer os conhecimentos psicológicos adquiridos e mostrou-se contra a sua publicação. Vários médicos magnetizadores continuaram utilizando anestesia magnética, como o Dr. Cloquet em 1826. Durante 10 anos, conseguiu fazer cirurgias com sucesso utilizando magnetizadores anestesistas. Até o Dr. Dubois, em 1837, aproveitou o inquérito para levar o magnetismo para a lama. Então, o magnetismo foi perseguido e entraria para a clandestinidade até a segunda metade do século XIX. E os adeptos tentariam prosseguir as pesquisas solitariamente, contentando-se com as curas às escondidas. O sonambulismo provocado, a hipnose e até os fenômenos de clarividência magnética proporcionariam então experiências devidamente subvencionadas e o magnetismo propriamente dito permaneceria banido dos hospitais franceses. Um dos corajosos facultativos que contribuiu com os trabalhos foi o Dr. Moulin, que publicou em 1869 o Tratado Elementar Teórico e Prático do Magnetismo. Dr. Moulin descobriu que as curas operadas pelo magnetismo se explicariam pela ação direta que o fluido magnético exerceria sobre as células. Ao Dr. Moulin esclareceu sobre a razão de uma cura obtida por intermédio do magnetismo, dizendo que as células do organismo humano
Da mesma forma que as células dos animais e das diferentes espécies vegetais extrairiam das irradiações magnéticas, sendo que o fluido magnético emanado do ser humano desencadearia fenômenos de natureza diversa. Tudo depende da distância que separaria do magnetizador e da pessoa magnetizada. Então podemos afirmar que o magnetismo animal teve um impacto profundo na medicina, psicologia também, na pesquisa psíquica, que hoje nós conhecemos como parapsicologia. Então, alguns magnetizadores achavam que a emanação do magnetismo era uma substância e havia uma doação dessa substância. Mas o próprio Mesmer chegou a dizer que essa hipótese não seria verdadeira. Mesmer criou a ideia sobre um fluido cósmico universal para tentar explicar todos os fenômenos que ele já havia observado, desde sonambulismo provocado até uma cura. Pelos registros sobre Mesmer, ele mesmo rejeitou essa teoria do fluido vital. Para ele, não tinha uma substância que ia de uma pessoa para outra. Quem criou essa hipótese foram alguns dos magnetizadores depois de Mesmer, no século XIX, que não aceitavam muito as teorias de Mesmer. A ideia de fluido é uma visão mais mecanicista. Pelo conceito que vem do próprio Mesmer, a própria pessoa que se cura pelo controle da vontade. Quando a pessoa adoece, por exemplo, ela concentra a vontade, nas emoções que desequilibraram o organismo. Então, se a pessoa aprender a utilizar a sua vontade para uma cura, vai poder utilizar para a sua vida. Na época de Mesmer, a medicina se fundamentava em coisas absurdas, como a sangria. Eles pensavam que o sangue estaria infectado, ou chamaram de sangue ruim, no caso de algumas doenças mais graves. Mesmer foi uma pessoa muito observadora. E ele verificou um dia que uma pessoa que estava sangrando parou esse sangramento só pelo fato dele se aproximar dessa pessoa. Então percebeu que a sua presença influenciava na diminuição do sangramento. Praticamente na mesma época de Mesmer, que chegou ao magnetismo animal, foi iniciadas as pesquisas da homeopatia. Então poderia colaborar com a compreensão de que o magnetismo humano funcionaria de certa forma com os mesmos princípios da homeopatia. Quando ele começou a aplicar os passes nos seus pacientes, algumas pessoas também entravam em um estado similar ao sono. Inclusive, uma das coisas que os passes provocariam seria a melhoria do sono. E esse estado especial de sono foi denominado no início de sono mesmérico ou sono crítico, depois que passaram a chamar de sonambulismo provocado, porque seria semelhante ao sonambulismo natural. Então foi quando ele começou a experimentar o sonambulismo fazendo experiências por comandos mentais, por exemplo. Quando ele pensava em fazer a pessoa levantar o braço, aí a pessoa correspondia a essa ação. E uma das práticas que até hoje em dia é usada por alguns dos magnetizadores é a que Mesmer fazia sobre o uso de uma pessoa sonambúlica para observar o tratamento do outro e dele mesmo. O sonambúlico observava com um tipo de desdobramento, isso é, ele sai do corpo físico e observa de fora. Mas o desenvolvimento do magnetismo vai além dos fenômenos, está ligado diretamente com a compreensão sobre o desenvolvimento moral. E para isso é necessário entender sobre o controle da vontade. Então, controlando a vontade, você saberá fazer as suas próprias escolhas. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você segue uma moda, você estaria desenvolvendo a vontade? Quando você vê uma propaganda de uma bebida, por exemplo, e logo quer comprar, você controla a sua vontade? O controle da vontade vai te permitir a controlar as emoções. Você poderá desenvolver a percepção do que é legítimo, pois muitas emoções são baseadas em processos de distorção da realidade. Por exemplo, os animais só têm emoções diante dos fatos, quando tem um estímulo que provoque isso. Por exemplo, o medo, raiva, tristeza tem razão de ser quando for uma necessidade fisiológica, tem uma função de preservar o organismo, isso é,
tem que ocorrer um fato, que é o mesmo que acontece com um animal. Tem que ocorrer um fato para ser natural. Diante de um perigo, por exemplo, o animal não tem emoção diante daquilo que ele não está vendo. Por isso, não adoece em função das emoções. Mas para o ser humano, conseguimos projetar uma situação que não estamos vivenciando. Então, o corpo reage de acordo com o seu pensamento. Cada minuto que você pensa sobre um problema que lhe causa uma emoção, o corpo reage naquele momento sobre aquela emoção. E isso nos ajuda a compreender o que acontece quando aplicamos o passe também. O passe tem um único fundamento. E o passo inicial é reconhecer a força da vontade, então querer empregá-la. Para isso acontecer, temos que conversar primeiramente com a pessoa, mantê-la tranquila, passiva, e assim nós estaremos auxiliando a pessoa a entrar em sintonia com ela mesma, para direcionar um processo de cura que é dela mesma. Isso é, uma indução no processo de cura, que é praticamente o mesmo mecanismo da ação da homeopatia. O magnetismo humano é uma reação fisiológica natural, que o esforço do organismo do magnetizador, por exemplo, vai se somar com o da pessoa. Se ela empregar a vontade, irá permitir que o corpo se cure. Quando a pessoa fixa num problema e na emoção que envolve isso, é a mesma coisa que se autocastigar. Vai contra o corpo se curar. A sua vontade vai contra a cura. Então, o magnetismo é um processo de cura. O método de Mesmer estaria direcionado a medir o progresso da saúde do indivíduo não pela técnica, mas pela observação dos sentidos. Quando você provoca a sintonia com o indivíduo, a resposta é que os sintomas relacionados ao processo de cura se agravem e o resultado dos passes aplicados seria pela alteração desses sintomas. Então, segundo Mesmer, a proporção na dosagem dos passes importaria também. Por exemplo, em uma doença crônica que demora mais tempo para se instalar, os passes deveriam ser mais espaçados e mais longos. E na doença aguda, mais passes e mais curtos. Então, essas são as dicas sobre mesmerismo.